Está. 7h40. Muito bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã, entrevista desta quinta-feira. Eu sou Tatiele Schunemann e nesse momento vamos conhecer um pouco mais do Instituto Superare aqui de São Miguel do Iguaçu. E eu vou conversar com o fisioterapeuta especialista em reabilitação do joelho, fisioterapia ortopédica e esportiva e proprietário da clínica Dr. Alaércio Farias, e também com o fisioterapeuta especialista em tratamento avançado da coluna, Dr. José Maurício Ribeiro. Muito bom dia para vocês, começando com o Dr. Alaércio. Explica pra gente um pouco o que é o Instituto Superare e quais são as especialidades que hoje são atendidas ali na clínica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Primeiro, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui. Sempre é importante estar atendendo a comunidade, né? Bom, o Instituto Superare, a gente está há 6 anos em São Miguel, a gente está no endereço novo ali do lado da Lutz, agora vai fazer 2 anos. O Instituto Superare sempre a gente teve o objetivo de trazer inovações e tratamentos diferenciados para São Miguel e região, né? Como a gente tem o costume de falar, em alguns casos, a gente sempre, quando busca em tratamentos inovadores ou alternativas que a gente pensava que só teríamos em grandes centros, hoje a gente tenta trazer essa realidade para São Miguel do Iguaçu e região. A gente, hoje a clínica não atende só São Miguel, acaba atendendo bastante os municípios vizinhos aqui da região, e a gente sempre foca em tentar buscar essas coisas que acontecem em grandes centros, trazer para a nossa realidade. Hoje a gente tem, dentro da parte da fisioterapia, que é a minha área, né? Eu faço tratamento na parte de fisioterapia ortopédica e esportiva e tenho especialidade mais voltada para a parte de reabilitação de joelho em si. Aí lá a gente também vai ter o Eric, que é um outro fisioterapeuta nosso, que deve vir aqui nos próximos dias também falar com vocês, que ele está se especializando, né? Já está atendendo na área de dores de cabeça e pescoço, então tratamentos de ATM, bruxismo, pessoas que têm alguma disfunção na região de boca, cabeça, pescoço, ele faz todos esses tipos de tratamento, que é uma coisa que não tem na nossa região ainda, então eu acho que vai ser bastante interessante para nossa região, porque realmente não é alguma coisa que não tinha, né? Quando a gente pensava em algum tratamento a nível de dores na boca, a gente pensava somente no dentista, né? Exatamente. E hoje a gente tem algumas coisas que às vezes o dentista se limita a tratar e o fisioterapeuta se limita a tratar, então esse é um tratamento em conjunto em alguns casos ali, em disfunções de ATM e bruxismo, mas ele vai vir falar isso aí para vocês. Aí a gente tem também o José, que está aqui hoje, e o Leandro e o Ivan, que os dois são fisioterapeutas especialistas em coluna, tá? E lá dentro da clínica eles desenvolvem vários trabalhos voltados para a coluna em si. Aí também a gente tem a Veridiana, que atende a parte de acupuntura, saúde e bem-estar lá dentro da clínica. Aí temos a Luana, que é a minha sócia e minha esposa, que atende a parte de nutrição, né, voltada para emagrecimento, parte esportiva também. Aí temos 2 ortopedistas, que são o André Felipe e o André Oliveira. Os 2 são ortopedistas, ambos atendem ortopedia geral, mas os 2 são André, e um André é voltado para parte mais de quadril e coluna, e o outro André é voltado mais para o membro inferior, mais para pé e tornozelo especificamente. Tá? Para a gente começar os assuntos, só desmistificando um pouco e explicando para o pessoal, a Clínica Superare, ela é bem conhecida por atender atletas, mas atende o público também que não pratica esporte e tem alguma dessas necessidades de atendimento? Sim, com certeza. Até às vezes acontece, a pessoa liga lá e fala, será que vocês me atendem? Mas eu não sou atleta. Então, na verdade, será isso que... Então, às vezes as pessoas acham, como a gente acabou voltando muito para a parte esportiva, assim, né? E acabou pegando mais essa área. Então, as pessoas acham que a gente atende somente atletas lá na clínica, né? Mas nada disso. A gente atende todos os tipos de pessoas, né? A gente até brinca falando assim, a pessoa que não é atleta, quando ela entra lá, a gente vai fazer ela virar um atleta, né? Porque, assim, como lá na clínica a gente tem muito a questão de voltar da saúde, bem-estar e atividade física, então todos os pacientes que passam na clínica, a gente sempre tenta deixar um legadinho, falar, você vai terminar o tratamento, mas você vai ter que manter uma atividade física, uma vida mais saudável, uma rotina. Então, às vezes a pessoa passa na clínica meio sedentária, tá com uma dor, acaba melhorando, se tratando e depois fazendo uma atividade física.
Porque, na verdade, tudo está interligado, né? Tudo está ligado. E Dr. José Maurício, que é o fisioterapeuta especialista em tratamento avançado da coluna. Eu acredito que cada vez mais está tendo esses problemas, né? Até porque são dos jovens, muito computador, muito celular, nossos ombros acabam ficando meio caído, meio corcundinha, né? E o pessoal mais de idade, os problemas que normalmente a gente já conhece. E quais são essas principais causas que chegam lá no consultório de vocês? Bom dia. Bom dia, primeiramente agradecendo a oportunidade da equipe da Rádio Jornal, aos ouvintes de São Miguel e região. Quando a gente fala de coluna, nós estamos falando de uma incidência enorme, de quase 80% da população. Então, seja, cada 10 pessoas, 8 sofrem de dor lombar, dorsal ou cervical. As principais causas que chegam diretamente no consultório são a hérnia de disco, dores ciáticas, né? Que é aquela dor... Essa é cruel. Localizada na nádega, aqui no glúteo, né? Que desce para a perna. E dores em gerais, assim, mais trabalhos braçais, né? O pessoal que trabalha mais no pesado, assim, tem muita dorsalgia que a gente chama. E a questão da hérnia de disco é só na mesa cirúrgica ou tem outras opções de tratamento com toda a tecnologia? Então, hoje em dia, pelo contrário do que se pensa, o tratamento da hérnia de disco ele evoluiu muito. Hoje a gente consegue resolver quase 90% dos casos em consultório. Então, assim, a gente consegue ter quase 100% de reabilitação de um paciente com dor oriunda da hérnia de disco. Bastante tratamentos manuais, exercício, técnicas inovadoras, baseadas todas em evidências científicas. Lá na clínica a gente tem uma maca que a gente trouxe para São Miguel do Iguaçu, que ela é específica para tratamento de hérnia de disco. Então é muito bom aqui para a população e para a região, que eu estive em São Paulo, Araras, fazendo esse curso, e a gente conseguiu trazer, juntamente com o Dr. Leandro Ivanquio, né, de Foz, esse tratamento para São Miguel. Que interessante, porque o nosso corpo é todo interligado, né? Então, o legado da clínica do Instituto Superari é isso, a questão, às vezes, do excesso de peso já comete a coluna, que acomete o joelho e que aí gera toda essa cadeia de dores, né? Então, vocês tendo todas essas especialidades, traz para São Miguel do Iguaçu essa alta tecnologia, essa alta performance também do atendimento para o público em geral. Isso eu acho que é um diferencial da clínica, por mais que às vezes os atendimentos são separados. O José está atendendo o paciente, o Alair está atendendo o paciente, o Eric ou o Leandro, enfim. Independente do paciente e quem que está atendendo, a gente sempre tenta se conectar as informações, né? Porque às vezes o José está atendendo um paciente que é de coluna, mas ele tem uma dor e uma queixa no joelho. Então, assim, não custa pra gente também somar os atendimentos para trazer uma melhor qualidade de vida e bem-estar para esse paciente. E do mesmo contrário, às vezes acontece na Luana, que está com um paciente que tem uma obesidade, está afetando o joelho dele, ou eu estou com um paciente e eu estou vendo que essa obesidade que ele tem está influenciando na dor que ele está tendo no pé. Então, assim, o tratamento em conjunto, né, esse multidisciplinar, é sempre o melhor, né? A gente sabe que muitas vezes, em alguns casos, a gente não resolve tudo sozinho. E quando a gente tem uma equipe que todo mundo fala a mesma língua, está todo mundo no mesmo interesse, que é trazer o bem-estar e a qualidade para o paciente, aí as coisas tendem a funcionar melhor, né? Porque às vezes a gente sente a dor no joelho e a gente pensa que é alguma inflamação no joelho, mas a causa dela está relacionada à coluna ou ao próprio nervo ciático. O ponto de gatilho é o joelho, mas a causa, por vezes, não é no joelho. Exatamente, muito boa colocação. Muitas vezes dores nos membros inferiores podem estar ligados a dores na coluna pela questão da inervação, né? Os nervos da coluna lombar em específico e sacral, elas inervam o membro inferior. Então, às vezes o paciente pode ter uma dor atrás do joelho ou muitas vezes na frente, uma alteração de sensibilidade que pode ser oriunda da coluna. E quem tem interesse em conhecer de perto o Instituto Superari, como que faz para contatá-los? Onde que a clínica fica localizada? Vou deixar o contato aqui para vocês. O WhatsApp da clínica ou o telefone é o 45 31 90 0047. Mas pode encontrar a gente também no Instagram, Instituto Superari, ou no meu Instagram também, Alairce Farias, ou @José Maurício também no Instagram. A gente sempre tenta postar um pouco do nosso dia a dia, um pouco de conteúdo lá também. O nosso Instagram da clínica também é super aberto. Às vezes as pessoas colocam algumas dúvidas, perguntas, a gente sempre está respondendo lá também.
E também localização, a clínica fica lá na Rua Caçador 198, ao lado do Lutz, material de construção, sempre pertinho, tem bastante estacionamento na frente, fácil localização. Bem próximo ali da CISM também, Isso, né? Quem vem pela CISM. BR ali descendo a CISM, logo já vê o prédio bem moderno, bem novo. Parabéns a vocês pela estrutura, por trazer toda essa modernidade para São Miguel do Iguaçu, porque muitas vezes a gente pensa que questão desses tratamentos a gente tem que ir em grandes centros, né? Ou centros de referência, Cascavel, Curitiba, enfim. E aqui em São Miguel do Iguaçu vocês estão proporcionando todo esse leque de atendimentos, né? Que traz com certeza uma qualidade de vida e um bem-estar. E só reforçando, o Instituto Superare atende também o público geral, né? Só pra gente... o público geral, pode ficar tranquilo, independente do que você faz e como você faz, a gente tá preparado para te atender. E por vezes a pessoa talvez esteja ouvindo a gente e vem com aquele gatilho, né? Eu não sei a causa da minha dor. Eu tô sentindo dor, mas eu não sei. Vocês fazem essa avaliação também para indicar ela para o especialista correto? O que acontece? Lá na clínica a gente tem a secretária, que é por sinal até minha mãe, né? E a gente tem como se fosse uma triagem lá. Porque assim, às vezes o paciente liga lá e fala assim, eu quero consultar com o Alaércio. Mas a primeira pergunta que ela sempre vai fazer para o paciente, qual que é a tua queixa? O que você está sentindo? Por quê? Porque às vezes o paciente quer consultar comigo, mas às vezes o que ele está sentindo e a queixa dele não é para mim. O que ele está sentindo às vezes é uma dor lombar. Então a gente fala assim, não, você vai consultar com o Leandro ou com o José, porque eles são especialistas nessa área e tal. Então a gente sempre tenta direcionar. A mesma coisa acontece ao contrário, o paciente vai ligar, querer consultar com o José, tô com uma dor no meu joelho. Não, então a gente tem o Alaércio, que é especialista em joelho, então a gente sempre tenta direcionar. Então quando o paciente liga na clínica, a gente sempre tenta fazer uma triagem ali logo no começo, entender o que ele está sentindo, qual que é a principal queixa dele, e a gente tenta direcionar o melhor profissional para poder fazer um atendimento mais eficaz. Uhum. E, doutor José, quais são assim os tratamentos, não tem como falar específico, né, porque cada caso a gente entende que é um caso, mas no geral, assim, para que a pessoa não precise ir para a sala de cirurgia, né, você comentou ali até a questão da hernia de disco, mas há outras dores, não sei o termo correto, outras inflamações, enfim, que podem ser feitos. A própria fisioterapia ali, mas que tipo de atividade que ela pode fazer? Certo. Na clínica, nós elaboramos um protocolo de 8 semanas junto com o Dr. Leandro, e a gente faz uma avaliação específica de cada paciente para tentar, como você disse antes, solucionar a causa e não o sintoma. Porque quando a gente olha só para o sintoma, ele pode ser meio enganoso. A dor pode estar no joelho, como tu disse, mas estar vindo da coluna. A hérnia de disco é um dos, se não a patologia mais importante da coluna, né? Mas a gente tem também casos de artrose, de listeses, que são escorregamentos da vértebra, discopatias, que são o próprio envelhecimento do disco. Então tudo isso a gente avalia de forma individual de cada paciente e tenta elaborar um plano de tratamento conforme a patologia ali, a doença, né? Eu acho que é importante também uma coisa falar, que lá na clínica, principalmente na parte tanto do José quanto a minha, a gente sempre pensa em duas situações. A primeira é tirar o paciente da dor, da crise. E a segunda é manter o paciente sem dor. Porque a gente fala que às vezes tirar o paciente da crise de dor não é uma situação tão difícil. Às vezes essa é a coisa mais fácil que tem. Então eu tô com dor, vou lá e resolvo a dor. Só que o problema é você ficar sem dor. Essa manutenção do teu corpo sem dor. Essa é a parte mais difícil. Porque às vezes os pacientes chegam na clínica e querem uma solução milagrosa, né? Eu quero, nossa, eu tô com muita dor, eu preciso jogar amanhã. Não, tô com muita dor, não consigo trabalhar. Então assim, o tirar a dor às vezes nem é a parte mais difícil do tratamento. Mas o difícil é você se manter sem dor. Então assim, lá na clínica, tanto a minha parte quanto a parte do José, a gente sempre faz os dois processos. Primeiro tira a dor, desinflama esse paciente e aí vai inserindo dentro de uma prática de rotina de exercícios específicos para aquilo que ele está sentindo, para ele se manter sem dor. E aí também dentro disso, tentar motivar o paciente e inserir que depois que ele acaba o nosso tratamento, ele dê continuidade numa academia, num pilates, ou seja, em qualquer atividade física que ele goste, mas ele se manter ativo. Posso só complementar? Com certeza. Falando em coluna, assim, a gente pensa em vários fatores. Então, são fatores biopsicossociais, fatores
por exemplo, sobrepeso, o paciente que trabalha com serviço mais braçal, né? A própria genética, você já tem um histórico na sua família, né? Então a gente tem que ir tentando eliminar esses fatores extrínsecos, né? Para a gente conseguir fazer um caminho que o paciente não reincida a dor. Na literatura traz que mais ou menos a cada 144 dias, um paciente que não fizer nada desses cuidados, ele pode voltar a ter uma recidiva. Então a gente tenta eliminar todos esses fatores, manter, como a Lércio falou, uma rotina de exercícios, de orientações, de práticas no dia a dia. Se precisa, a gente vai no trabalho, ajusta a cadeira do paciente, a gente ajusta o meio que ele trabalha, né, para tentar eliminar todos os fatores que ele não volte a recidir dor, né. E agora, trazendo um comparativo, um exemplo meio... Chega final de ano, o que a gente faz? Revisão do carro. Isso. Vai lá, confere se a troca de óleo está em dia, se os filtros estão em dia. E o nosso corpo é a nossa máquina, né? É o que nos move todos os dias. Então, a gente tem que parar um pouco de querer aquele resultado imediato, nada contra os medicamentos, mas os Flex aí da vida, os Dorflex, os Neuvralgex, enfim, esses medicamentos que trazem ali a solução por duração prolongada de 12 horas, que ali dá minimiza a dor naquele momento, né? inflama o corpo e depois dessas 12 horas do efeito prolongado vem a dor das 12 horas e mais as 12 horas que estão por vir. Então, cuidar também dessa questão, né? Tipo, a gente sempre fala, a manutenção. Né? A manutenção, a gente fala que o nosso corpo é igual se fosse o carro mesmo, né? Então, o carro, toda vez que você vai viajar, pelo menos uma vez por ano, você vai fazer essa manutenção nele para você não ter o risco de ter um acidente aí por falta de algum erro que você deixou de corrigir no carro. E o nosso corpo é a mesma coisa, né? E a gente tem o descuido, né? É meio cultural isso aí, nosso aqui, na verdade. A gente só vai procurar um profissional quando a gente já está com um problema instalado, né? Quase sempre, né? Quase sempre. Então, assim, a gente sempre tenta trabalhar também a parte de prevenção. Não é porque às vezes você não tem nenhuma dor que você também não pode ir na clínica, né? Então, assim, às vezes você pode ir lá fazer um tratamento preventivo. Hoje a gente atende bastante corredores, por exemplo, na clínica. Corredor, às vezes, é um atleta, né? Ou às vezes nem um atleta profissional, mas um atleta amador, às vezes, que ele quer se manter dentro de uma rotina de exercícios. Só que para ele se manter dentro dessa rotina de exercícios, ele sabe que é importante ele não se machucar. Só que para ele não se machucar, ele precisa ter alguns cuidados. É alimentar bem, é dormir bem, é ter um tênis adequado, é ter uma rotina de treinos adequada e também cuidar do corpo dele, da parte física em geral. E aí, às vezes, ele procura a gente, fala, olha, eu não estou sentindo queixa de dor nenhuma, mas eu vou aumentar o meu tempo de corrida agora, eu queria ver se está tudo certo. Tem como vocês fazerem algum trabalho comigo? Então a gente vai lá, faz uma avaliação para ele. A gente tem algumas avaliações que chamam avaliações funcionais. Então, assim, dependendo do que a pessoa, paciente ou atleta, qual que é a função dele, seja laboral, seja de trabalho ou a parte esportiva, a gente consegue elaborar uma avaliação específica para ele e dizer, por exemplo, olha, você não tem nenhuma lesão, mas você tem algumas, em cima do que a gente identificou na avaliação, tem algumas regiões que estão propensas a desenvolver alguma coisa. Por exemplo, te dar um exemplo rapidinho aqui. A gente tem lá na clínica um teste de força, que a gente pode fazer avaliação de qualquer parte do corpo. Em cima desse teste de força, a gente pode dizer se o paciente tem algum desequilíbrio muscular. Antes mesmo dele começar a ter um sintoma que pode vir por causa desse desequilíbrio, a gente está enxergando ele antes. Lá a gente tem um equipamento que a gente chama de termografia, que é uma câmera que tira uma foto. Essa foto, ela mostra pra gente regiões do corpo que o paciente pode ter dor, sobrecarga e inflamação. Então isso a gente usa bastante. Porque às vezes o paciente chega lá com uma dor no joelho, que a gente falou. E a gente faz uma termografia, uma foto do corpo dele. E ele fala que tá com dor no joelho, mas a gente olha lá, nossa, lá na coluna dele, ó, tá vendo que tá uma inflamação, uma sobrecarga grande? Daí a gente vai lá, será que a dor não tá vindo dali? Já identifica a causa. E o bom disso é que essa câmera ela também consegue mostrar pra gente se o paciente está tendo uma melhora. Então, comecei a tratar hoje lá, e a gente está com uma inflamação X. Aí daqui 2 semanas vamos reavaliar, a gente faz uma nova foto. A gente consegue ver em tempo real se esse paciente está tendo uma melhora ou não do quadro inflamatório e álgico, que ela seja dor, sabe?
Agradeço a presença de vocês aqui, 7h59. Fica o convite para vocês virem nos próximos dias, nas próximas semanas, trazendo outras especialidades que a clínica atende também, para esse bate-papo, levando conhecimento aí para todo o pessoal. Trazendo aqui rapidinho as informações do esporte, logo mais ao meio-dia também você terá mais informações. Com gol de falta de Davi Luiz, Flamengo vence o Cruzeiro e se mantém no G4. Com gol de Janderson no fim, Atlético Goianense vence o time amistoso do Galo. E torcedor do Corinthians que levou cabeça de porco na arena presta depoimento. Todas essas informações a partir do 12:10 você acompanha aqui na Rádio Jornal. Show de bola. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na Rádio Jornal.